A primeira besta que surge do mar, eu não vou demorar muito sobre ela, é o anticristo também, desde o cristianismo primitivo, na época de Paulo, depois os pais da igreja, ela sempre foi identificada como Roma em toda a sua trajetória. Os pais da igreja, se você pegar os primeiros autores cristãos, como Irineu de Lyon, Hipólito, Policarpo e outros mais, pode voltar para mim, eles sempre vão falar que a besta do Apocalipse é Roma, em toda a sua extensão. A diferença é que dá a entender que quando houver essa hegemonia mundial da besta que sai do mar com a besta que sai da terra, Roma voltará e vai perseguir o povo de novo, assim como perseguiu na época cristã, assim como perseguiu os apóstolos. Isso não é uma coisa que eu inventei. Os teólogos da Reforma Protestante interpretaram como sendo Roma. Você tinha até teólogos católicos da Idade Média que também interpretavam como sendo Roma. Tem muitos teólogos modernos que falam que é Roma, 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 Roma. É Roma que vai voltar. E o problema é quando o cristianismo se une a Roma, e isso indica a apostasia que Paulo profetizou em Tessalonicenses. Tá certo? Agora, antes de você pensar que é o ataque à igreja A, B ou C, lembra, quando você tem cristãos se juntando com o erro, você deve sofrer por isso. Mais do que ficar fazendo gracejos. Tô nem aí, não faz parte da minha família, não é da minha igreja. Cuidado, tá certo? A corrente é tão forte quanto mais fraco dos elos dela. Agora, já que eu falei da besta do mar como sendo Roma, e que Roma vai voltar nos últimos tempos, e a besta que surge da terra? O que ela seria? Eu peguei alguns comentários bíblicos lá em casa e eu posso fazer esse resumo para vocês. As possibilidades de interpretação da segunda besta. Um comentário identifica a besta como sendo um grupo de profetas, sacerdotes e executores que continuam o culto a Domiciano na época do apóstolo João. São preteristas, acham que a segunda besta era a própria Roma da época de João. Um outro grupo sugere que João estava descrevendo autoridades contemporâneas da sua época, seria o imperador. Um terceiro grupo de comentários não menciona uma identidade possível para a besta, mas fala apenas das ações da besta e das consequências para o seguidor de Cristo. Ou seja, a identidade da segunda besta do Apocalipse ainda permanece em aberto, oferecendo algumas possibilidades. Vamos ver se o texto me ajuda um pouco a entender aqui. Olha que interessante esse binômio, terra e mar. Nós temos uma besta que surge do mar, das águas, outra que surge da terra. A besta que surge das águas tem muita referência ao mar. Por exemplo, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Um pouco antes, diz que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E é do mar que surge essa besta. A palavra mar, às vezes, aparece na Bíblia como um sinônimo de águas. Então, você tem a palavra maim, que é águas, em hebraico. Você tem a palavra yam, que é mar, em hebraico. Você tem thalassá, em grego, que é a palavra mar, e às vezes aparece como águas também. Por exemplo, quando eu vou aqui a Apocalipse capítulo 17, fala o seguinte: as águas que você viu, Apocalipse 17, verso 15, as águas que você viu onde a prostituta está sentada. Então a besta está sentada sobre águas. Qual o sentido de águas na Bíblia e na profecia? Vamos lá. Pode colocar na tela. Eu encontro pelo menos 3 significados básicos para águas na Bíblia. Um literal, geográfico, água mesmo, rios, mares, oceanos, lagos. Então, o termo mar pode se referir literalmente a qualquer corpo de água real. Por exemplo, o Mar da Galileia, na verdade, é um lago, mas é chamado de Mar da Galileia. O Mar Vermelho, Yam Suf, é chamado de Mar Vermelho, e está ali o Mar Vermelho. O Mediterrâneo também é chamado de o Grande Mar. Mas você tem um uso metafórico. Por exemplo, quando eu vou a Isaías 17, verso 12, diz: ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido do mar. E nesse sentido, o mar às vezes dá até uma conotação de algo que pode trazer medo. Por exemplo, quando eu vou para Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21,
Deixe-me ver aqui. Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então você vê aqui um sentido mais metafórico. E é desse sentido metafórico do mar como tendo um bramido que traz pânico que surge o terceiro sentido que eu vou colocar aí na tela, que é o sentido apocalíptico. Em contextos apocalípticos, o mar pode funcionar como símbolo representando algo diferente de si mesmo. Povos, nações, poderes, conflitos. Por exemplo, quando você vai em Daniel capítulo 7, lá fala que Daniel viu os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E do mar começam a surgir bestas feras que representam impérios mundiais. O primeiro que surge lá na profecia de Daniel 7 é um leão com dentes de ferro, representando Babilônia. Depois você tem um urso com 3 ossos na boca, representando a Medopérsia. Depois você tem um leopardo, representando a Grécia. Depois você tem um animal terrível e espantoso, representando Roma. E aí vem o juízo final. Quando você vai para o Apocalipse, você tem o quê? Já começa do animal terrível e espantoso, porque os outros impérios já passaram. E esse animal terrível e espantoso, ele tem 2 características. Primeiro, ele reúne elementos dos animais de Daniel, então quer dizer que ele é um pouco da Babilônia, um pouco da Medopérsia, um pouco da Grécia, Roma, que continua, e ele surge de onde? Do mar. Você tem também muito na Bíblia o mar como sendo um lugar caótico, o caos. Existem, inclusive, no mundo bíblico, não na Bíblia, mas no mundo bíblico, por exemplo, muitas lendas, como essa que eu vou mostrar aí, sumeriana, de um deus sumeriano destruindo uma serpente de 7 cabeças que surge do mar. E uma das suas cabeças é ferida de morte, igual a Bíblia, igual a besta. Uma das cabeças feridas de morte. E várias passagens na Bíblia, como Isaías 60, verso 5, Jeremias 46, versos 7 e 8. Depois, se você assistir a reprise dessa live, você printa essa página e leia essas passagens aí. Você vai ver que águas são povos em colapso, em briga, em conflito. Então, povos são nações, pessoas que estão em conflito. Tá bom? É por isso que até é interessante, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 21, você vê uma coisa que me chama a atenção. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Muita gente pensa, poxa, não vai ter praia então na Nova Jerusalém? Eu gosto tanto do mar. Como é gostoso o mar. Eu fui agora à praia com minha família, realmente o mar é maravilhoso. Por que não pode ter o mar? Na compreensão bíblica, o mar é que é um símbolo de povos em ebulição, povos brigando, povos que vêm para destruir. O faraó é descrito como sendo uma serpente que vem nas águas do rio Nilo, e assim por diante.